Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E se você me acompanha lá no Instagram, você viu que recentemente eu dei um leve surto assim um dia desses aí. E foi justo no dia que a minha carga horária da escola era maior. Na verdade, gente, eu tive um problema assim que saiu do meu controle e eu tive dificuldade de lidar com isso. E toda vez que uma coisa assim acontece, algo que não tá no meu controle, eu acabo fantasiando algumas possíveis soluções e em todos os cenários que eu imagino na minha cabeça, todos são péssimos. Eu sei, gente, estou tratando isso na terapia. Então eu antecipo uma coisa que não aconteceu e eu sofro com isso. Por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque eu tô contextualizando o vídeo. Então eu tive esse problema na quinta-feira, de quinta pra sexta, não dormi nada, assim, nada. E aí, na sexta, é o dia que a minha carga horária na escola é maior. Então eu acordei, sei lá, 5h50, acordei assim, né, de um sono que não existiu, mas eu levantei e fui pra escola, assim, acabada. Eu não queria dar aula, eu só queria voltar pra casa, sabe? Tava com a cabeça assim preocupada. Eu tava bastante ansiosa pra resolver esse problema logo. E assim, minha cabeça, ela tava em outro lugar. Porque a ansiedade é isso, né? A gente antecipa uma coisa, né? A gente antecipa o futuro e sofre com isso. Então eu tava desse jeito. Eu fui na escola, mas foi um dia assim péssimo, sabe? Mas assim, no final das contas, deu tudo certo, eu consegui dar as aulas, passou. E depois que isso passou, eu fiquei pensando, poxa, né, hoje eu dei conta, mas e se chegar um dia que eu não der conta? Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar 5 dicas pra te ajudar a sobreviver um dia ruim no trabalho. Então, como que você pode lidar, assim, com as aulas em um dia que você, professor, não está bem? A primeira dica que eu tenho pra você é: aceita que você não tá bem. Existe uma tendência das pessoas disfarçarem isso, né? Finge que tá tudo bem, é como se você entrasse na escola e, assim, um passe de mágica, todos os seus problemas acabassem, aí você dá a sua aula como se nada tivesse acontecido, aí você pisou fora da escola, aí beleza, então agora, ó, vou ter que me preocupar com meus problemas, que agora pesou. Não costuma ser assim, tem gente que disfarça bem, mas lá no fundo, às vezes esse trem, assim, vai piorando, o negócio vai aumentando, depois você que lute pra lidar com isso aí. E ainda por cima rola aquela questão da culpa se você não consegue disfarçar bem, porque aí se você vai dar aula e um dia que você não tá legal, você já pensa, poxa, minha aula então não vai ser boa. Aí você se sente culpado porque sua aula não vai ser boa, porque você não tá bem, e isso vira uma bola de neve. Mas espera lá, né? A gente não pode se culpar por ter um sentimento, por se sentir daquele jeito, e cada um sabe da sua dor. Eu acho interessante a gente refletir sobre essa mudança que a gente tanto almeja na educação, então em construção de diálogo, em educação humanizada, que valoriza as relações humanas, as emoções, as particularidades de cada aluno, né? Ela pega esse viés mais subjetivo. A gente fala muito também sobre inserir competências socioemocionais ali para o aluno desenvolver durante a educação básica. Mas espera lá, e o professor? Me corrija se eu estiver errada, mas o professor, ele está inserido nesse processo de ensino. Então, quem que vai se preocupar com a saúde mental do professor? Por isso que, infelizmente, esse é o tipo de coisa, gente, que se você não se preocupar, é muito provável que ninguém vai se preocupar por você. Por isso que eu falo, ao invés de você ficar fingindo, escondendo, primeira coisa, aceita que dói menos, literalmente. A minha segunda sugestão pra você é: avise pros seus alunos que naquele dia você não tá bem. Nesse dia que eu não tava legal, eu fiz exatamente isso. Eu cheguei abalada, assim, na escola, né? Entrei na sala de aula e muitas vezes os alunos já querem lá, você entra e já vem um grupinho, assim, interagir com você, a professora quer saber, né, final de semana, quer contar as coisas, enfim. Então a primeira coisa que eu falei é: ó, gente, vou abrir o jogo com vocês, hoje eu não tô bem, vou precisar da colaboração de vocês hoje, enfim. E aí, quando você abre o jogo com os alunos, quando você fala isso, pode ser que apareçam, né, dúvidas, no sentido assim, o aluno vai falar, poxa, professora, o que aconteceu, né? Se você se sentir à vontade, é interessante abrir isso, porque é um ponto ali que você está construindo diálogos, e isso quebra um pouco aquele papel do professor como detentor do conhecimento, né, assim, todo poderoso, é o professor que vai transmitir aquilo para o aluno. Então você mostra para o aluno que você é um ser humano, que você é vulnerável, que você também tem seus problemas. Se você se sentir confortável em abrir isso, porque com certeza eles vão perguntar, né, eu acho interessante. Caso você não queira abrir, então, gente, aconteceu um negócio aí, enfim, tô mal com isso que aconteceu, recebi uma notícia assim, enfim, mexeu comigo.
sabe? Não precisa dar muitas explicações, mas eu acho importante esse falar, né, que você naquele dia você não tá bem. Porque os alunos costumam se solidarizar. Às vezes você nem precisa falar nada. Chega um aluno e fala, ô professor, hoje você tá diferente, né? Aconteceu alguma coisa, enfim. Então eu acho legal você já dar esse passo. E se for possível, avisa também alguém de confiança lá na escola, seja um outro colega de trabalho seu, ou então a própria coordenação, se ela te dá abertura para isso, porque eu acho importante, qualquer coisa que acontecer, a coordenação ela acaba que tem que estar ciente. Nesse dia, por exemplo, eu falei também com a coordenadora da escola, só comentei, falei, olha, hoje eu não tô muito bem, assim, não tô legal. Primeira coisa que ela falou assim, Ana, você dá conta, né, de dar aula? Se você não der conta, você me fala, não tem problema, a gente dá um jeito. Então, assim, eles se preocupam com você. Um dos papéis da coordenação, né, além de fazer essa ponte de professor e aluno, é cuidar do professor, não só em termos de gestão, mas também em termos de bem-estar. Então, assim, se for algo interessante, né, se você se sentir à vontade também, leva isso para uma outra pessoa que talvez possa te ajudar ali na escola. E eu acho que aqui é interessante porque também é uma forma de você se resguardar. Então, pode ser que você não esteja em um dia bom e isso impacte a qualidade da sua aula. E se um aluno reclamar, poxa, eu não gostei da aula do professor esse dia, se eles forem da coordenação, porque você sabe como é que é aluno, gente, às vezes aluno vai na coordenação reclamar, e a coordenação estiver ciente, eles vão falar, não, esse dia é um dia típico, o professor está passando por isso, né, então é algo que você pode relevar. Claro que se for algo frequente, né, e tem uma coisa e temos um problema, mas enfim, por isso que eu acho que é importante comunicar isso para a coordenação, porque qualquer problema, eles estão ali, já estão cientes, eles podem te ajudar de uma forma melhor. Bom, partiu dica 3, mas antes disso você já sabe, né, se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo, e já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho para outros professores. Então vamos lá. Qual é a dica 3? Cuidado com a sua relação com os alunos. Por quê? Em um dia que a gente não tá bem, gente, assim, as coisas fogem da normalidade. Então pode ser que você tenha tido um problema pessoal e aí você fique estressado, você fique nervoso, você fique sem paciência. Enfim, cada um tem a forma de reagir ali de acordo com o seu problema. Mas isso costuma sair da sua normalidade. Principalmente se você é aquele tipo de pessoa que quer guardar tudo, que quer fingir que tá tudo bem. Eu acho que aí nesse caso os trens só pioram. Daqui pra frente é só pra trás. E se isso vai acumulando ali, pode ser que acabe respingando os alunos. Por isso, se você estiver dando aula em um dia ruim, evite tomar decisões importantes. Então evita dar um sermão naquela turma que não quer nada com nada, evita tirar um aluno de fora de sala, não vai caçar treta com aquele professor que sempre leva um apagador quando ele sai e você fica sem. Então, gente, cuidado com essa parte, porque às vezes essas decisões que você toma, elas estão mais atreladas com os sentimentos que vocês têm naquele momento. Ou seja, essa atitude, ela acaba sendo um reflexo do que você está sentindo, que não é uma coisa normal, né? Você está em um dia típico seu. Mas mesmo assim, se não tiver jeito, se você tiver que tomar ali alguma decisão, você para, respira e pensa, eu faria exatamente isso se fosse em um outro dia, em um dia que eu estivesse bem, por exemplo. Então pensa nisso, porque aí você não vai fazer nada de cabeça quente, né? Então dá uma respirada e analisa isso primeiro antes de você tomar essa decisão. Mas se for possível, né, adia. A nossa quarta dica é: deixe as tarefas mais difíceis para outro dia, se for possível. E quando eu falo tarefa difícil, eu estou me referindo a tarefas que muitas vezes elas vão demandar uma atenção maior da gente, no sentido assim, você corrigir prova, então você tem que estar lá focado, principalmente se for uma prova fechada, né, se você não tem um molde do gabarito. É complicado, às vezes você pontuou errado, enfim, se você tiver que lançar nota, que você tem que ter a atenção dobrada. Então esse tipo de tarefa, se for possível, adie, né? Deixe para um dia que você tá mais focado, um dia que você tá mais centrado, e não aquele dia que sua cabeça tá assim, tá vaga, você tá pensando em outras coisas, né? É melhor, acho que é mais assertivo você deixar isso para depois, porque tem grandes chances de dar ruim. Ah, mas Ana, quando eu corrijo prova, eu esqueço de tudo. Beleza, é aquele negócio, cada um sabe da sua dor. Se corrigir prova ou então lançar nota é algo que de fato te ajuda, vai fundo, colega, vai que é sua. Mas de fato, assim, eu não recomendo, porque às vezes a gente acha que tá bem e uma distraçãozinha assim, né, você já despeça,
você já faz um trem errado, e vocês sabem que esse tipo de serviço, né, se você erra, você tem trabalho dobrado depois. Então se você tá num dia ruim, tenta adiantar alguma outra coisa, depois você trabalha com isso, você mexe nisso, deixa pro dia seguinte, que às vezes você já tá melhor. Tem que fazer, gente, aquilo que faz sentido pra vocês. E a nossa quinta dica, que é uma dica muito importante, que é descentraliza o foco da aula, assim, de você. Como assim? A gente tá acostumado em um formato tradicional de aulas, então o professor, ele tá lá na frente, né, ele tem o conhecimento, os alunos prestam atenção nele e ele vai transmitir esse conhecimento para os alunos. Então a gente tem muito costume de fazer a aula nesse formato. Então nesse caso, a atenção dos alunos, o foco deles está voltado para você durante a aula toda. Então em um dia que você não tá bem, talvez ajude você tirar um pouco esse foco de você. Então talvez você focar mais nos alunos. Não tô falando, gente, para você usar uma metodologia ativa, assim, mirabolante, para você fazer algo assim super inovador na sua aula. Não, tô falando pra você deixar o aluno nessa aula com um papel mais ativo. Quando eu tava mal, gente, eu fiz exatamente isso. Eu tinha feito um plano de aula que envolvia o conteúdo, assim, de uma forma tradicional. Só que eu tava, assim, isso aqui, ó, de uma crise de ansiedade. A sala tava cheia de aluno, eu precisava de um ar. Aí eu pensei, ó, gente, hoje a aula, assim, sem condição de ser aqui na sala de aula, vamos pra fora. Então eu peguei uma lista de exercício, passei isso pros alunos e falei, olha, gente, resolvam essa lista lá fora, a gente vai resolver lá na grama. Então eu saí com os meninos, assim, da sala e, por incrível que pareça, a aula rendeu demais. Eles fizeram os exercícios, um colega ajudou o outro e eu tirei esse foco. Claro que eu fiquei lá orientando, tirando dúvidas, então quando alguém tinha dúvida, me chamava, eu ia lá, explicava o exercício, mostrava ali o melhor caminho de resolver. Mas no mais eu fiquei observando assim a turma e eles deram conta de fazer assim a maioria dos exercícios sozinhos. Eu entendo que não é todo mundo que tem essa possibilidade de sair de sala de aula, né? Não sei, às vezes em função da própria instituição que não permite, enfim. E se esse for seu caso, já tenta fazer essa dinâmica na própria sala de aula, porque isso também já dá uma aliviada. Então conversa com os alunos, fala, olha gente, hoje a gente vai fazer uma aula de exercício, aproveitem para tirar as dúvidas, né? É uma forma de você sistematizar esse conhecimento. Quem tiver dúvida me chama, que eu vou na carteira, eu explico. Quem quiser fazer de dupla, de trio, eu não sei. Mas o importante é fazer. E eu acho que isso ajuda bastante, porque você deixa essa autonomia maior para os estudantes, então eles vão lá pegar a folha, escrever, fazer, enfim. E você não vai ter todo, né, aquela coisa centrada lá. Isso não deixa de ser uma aula, só que nesse caso você tem um aluno em um papel mais ativo ali. E vamos combinar que isso é até bom no processo de aprendizagem. Então, oportunize isso, principalmente se você tá naquele dia que não tô muito bem. E pra fechar esse vídeo maravilhoso, eu quero compartilhar uma sexta e última dica, que ela não tá correlacionada com essa parte mais pedagógica, mas é uma dica assim, caso você esteja passando por um dia assim, sabe, tenta buscar nas coisas simples um ponto de fuga. Como assim? Procure coisas que te fazem bem. Por exemplo, você toma um cafezinho quente ali, que ele já dá uma acolhida, ou então passa lá na cantina da escola, né? Às vezes tem um salgado, um bolo no pote que você não costuma comer, aí você compra, porque quebra um pouco a sua rotina, às vezes te dá um up também. Um abraço, conversar com alguém, desabafar aquilo que você sente, porque só de fazer isso já vai dar uma aliviada. Não necessariamente vai sumir, vai passar, mas vai aliviar e vai te ajudar a lidar melhor com isso. É aquele negócio, cuida de você, professor. E o mais importante, que tá muito atrelado com aquele sentimento de culpa. Um dia ruim, gente, ele não define a sua carreira. Um dia que você não tá legal, ele não define se você é um bom ou um mau professor. Todo mundo tem dias assim, só que tem profissões que a pessoa ela trabalha de uma forma mais individual. Então chegou ali no trabalho, colocou um fone, começou a trabalhar, tudo certo, né? Você dá seu jeito. Mas a nossa profissão, que exige que a gente lide com outras pessoas assim a todo momento, é difícil reprimir esses sentimentos. Então é aceitar e com o tempo, com experiência, você vai aprendendo a lidar com as suas questões. Bom, pessoal, não trouxe Pio pra despedir de vocês desse vídeo porque, acreditem se quiser, ele está aqui dormindo. Vou colocar a foto dele aqui, tirei uma foto. O bichinho que dorme, viu? Me conta aqui nos comentários se você já passou por um dia assim, né? Um dia que você não estava bem, como foi o seu dia lá dando aula, como que você lidou com isso. Eu acho importante a gente ter esses momentos de trocas, porque igual eu falei, todo mundo, gente, passa por isso, não tem jeito. Então é legal que a gente compartilhe nossas experiências, porque às vezes uma coisa que você passou e compartilha pode ajudar outras pessoas. E o intuito do canal aqui do Você Só Dá Aula é esse. Então qualquer dúvida, sugestão, desabafo,
desabafos, manda aqui embaixo nos comentários que o Pio, gente, vai responder todo mundo. A gente vai ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.